têm medo, então, muito comum, muita gente fica anos e anos aprendendo inglês, mas na hora principalmente de falar, tem aquela trava, aquele bloqueio. A gente vai falar o porquê que isso acontece, como que o nosso cérebro reage com isso, né, a parte como que a gente percebe esse medo internamente, alguns medos relacionados à aprendizagem mesmo do inglês e algumas dicas principalmente de como superar isso, né, como que a gente ter sucesso, né, e não deixar que o medo impeça a gente a fazer uma apresentação, que nem a Ká vai fazer uma viagem e atingir os nossos objetivos. Então, por que as pessoas sentem medo, né? Na verdade, assim, o medo é um sentimento positivo que a gente tem quando a gente está perto de algum perigo, né? Então, é um sentimento até de proteção. Então, é um sentimento natural que nos avisa quando algo está ali saindo fora do controle. Então, é bom sentir medo para que a gente não se exponha a riscos, né? Medo. Mas a gente não pode deixar que isso seja um limitador dos nossos objetivos. Então, quando a gente tem alguma situação onde o medo passa do limite e impede que a gente realize algo, aí está na hora da gente rever alguma coisa. Mas o medo em si é um sentimento e a gente tem como lidar e trabalhar com ele. Sendo um sentimento, a gente consegue administrar e mudar ele dessa característica negativa para uma característica positiva, para que ele seja aí um defensor, nosso amigo. Então, eu posso mudar do positivo para o negativo. Então, a coragem não é a resistência do medo. O domínio do medo a coragem é a resistência do medo. O domínio, não a ausência do medo. Então, não tem como a gente falar em nada, não só no inglês, né? Não tem como a gente falar, vou parar de sentir medo, não vou sentir mais medo. Não tem, porque ele é um sentimento natural, isso vem até da própria substância, o nosso cérebro reage para avisar os neurotransmissores, né, em ação que a gente está ali se expondo a alguma situação. O que a gente consegue fazer é, com mais consciência, ter domínio em relação a esse sentimento. Mas falar que a gente não vai ter mais medo de nada, não é possível. A gente vai ter uma ação mais proativa e protagonista em relação a esse sentimento. Como a raiva, como os outros sentimentos que a gente tem também. Então, é uma frase em inglês, eu gosto muito dessa frase. Never let the fear of striking out keep you from playing the game. Então, nunca deixe medo de errar impedir que você jogue. Então, é o que eu estava muito comentando. Às vezes o medo ele passa de uma característica positiva para uma característica negativa, onde vai impedir a gente de atingir os nossos objetivos. Aí que a gente tem que prestar atenção. O porquê que isso acontece, qual que é a origem, para tentar ter o domínio sobre ele. Então, como que o nosso cérebro age, né, quando a gente tem medo? Então, nosso cérebro libera algumas substâncias, ele libera algumas substâncias químicas que causam esse disparo do coração, que causam uma compressão, quando a gente é exposto a alguma situação que o nosso cérebro acredita que vai nos colocar em perigo. Isso é baseado também em algumas experiências que a gente tem no passado, porque tudo fica lá armazenado no nosso cérebro, no nosso inconsciente. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, de experiências tanto positivas quanto negativas. E aí, quando a gente passa por uma experiência semelhante, nosso cérebro vai lá buscar onde tem essa historinha que se assemelha para tentar identificar se isso é positivo ou negativo e trazer essa lembrança à tona. Então, tudo isso também é conhecido com essa reação de luta ou fuga. Então, rapidamente o nosso cérebro já reage para ter essa rápida resposta, ou de luta ou de fuga. E aí, conforme a gente vai expandindo cada vez mais a consciência, a gente vai conseguindo ter esse domínio sobre o medo, esse domínio sobre essa sensação. Já de primeira, não deixando com que ele domine a gente. Né? Então, essa parte aqui que funciona. Tá conseguindo ver? Porque assim, tá aí? Tá. Não. Daqui a pouco eu E aí, dentro, né, do cérebro, a gente tem algumas crenças que impedem a gente de ter sucesso. Algumas crenças limitantes que realmente faz com que a gente não atinja os nossos objetivos. Tanto crenças de pertencimento, de merecimento, que a gente acredita que a gente não consegue, que nós não somos capazes. E isso vem baseado de alguma experiência passada que a gente teve, que ficou lá armazenado, e a gente precisa reconstruir aquilo e dizer que não, vamos pensar diferente daqui em diante.
E por que isso acontece? Porque a sua mente, ela pensa que o que você vai enfrentar é maior do que as suas possibilidades e do que o seu potencial. Então ele vê você como se fosse essa imagenzinha aqui. Vê um gatinho olhando, ele se acha um leão. Então você tem que mostrar para você que você é maior em relação a seu medo, que tudo que você tem interno, suas capacidades, habilidades são maiores do que aquilo que você está sentindo. Então, essa é a ideia. Então agora a gente vai fazer um exercício que é justamente em relação a isso. Você reconhecer as suas habilidades, as capacidades, o que você tem, para quando você vir esse sentimento do medo, você usar isso como uma ferramenta contra esse sentimento que vai surgir. Então aí tem um quadrante. Vocês podem colocar em inglês. Podem colocar em inglês para pegar um negocinho para você. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui. Tem uma aqui. Aqui tem o quadrante do what I have, what I do not have, what I have to improve, what I have to eliminate. Então, aqui como que vai funcionar? Nesse primeiro do what I have, você vai colocar tudo que você tem de positivo na sua característica que te ajuda a falar inglês. Então, eu já sou mais comunicativo, eu sou mais extrovertido, ou eu tenho determinação. O que é bom? Tudo que eu tenho já, que já está lá na minha bagagem e que eu vou usar para atingir o objetivo de falar inglês. Aqui, what I do not have, o que eu tenho que colocar na minha bagagem, o que eu não tenho e que eu preciso adquirir, ou de comportamento, ou de técnica, para me desenvolver na hora que eu for falar. E what I have to improve, o que eu tenho, mas eu tenho que dar uma melhorada, tá ali na metade do caminho. E eliminate é aquilo que não está fazendo bem, que não está agregando no meu caminho de aprendizagem. Certo? Uns minutinhos para pensar aí. Se quiser pôr em português, pode pôr. Se quiser pôr em inglês, pode pôr. Deixa eu pegar. Má, eu vou te mandar aqui. Você tem uma folha aí perto? Não mesmo. Posso escrever no chat. What I have, what I don't have, what I have to improve, yes, what I have to eliminate. E aí, isso aí vocês podem pensar em relação a tudo, não só no inglês, em relação à faculdade, em relação ao trabalho, em relação ao colégio. Quando você fala que eu falo muito, é uma qualidade ou defeito? Depende. Depende do momento, né, Lu? Tudo depende. Te aprende em comércio exterior que tudo depende, né? Eu aprendi que tudo depende. Depende. Eu tenho que terminar. Não, você pode dizer. E aí, Márcio, Fabi, Karina, já pode colocar tudo em inglês. Eu também tocava lá em inglês e português. Só falando Pode tudo em inglês. Lu, como é que fala simpático em inglês? Sympathetic. Soletrar. S-Y-M-P-A-T-H-I-C.
português, please. SYMPATHT. HC. Não, sim, papai. THE. O que que eu tenho? TC. Descontraído. Outgoing. Ótimo. Eu gosto dessa palavra. Outgoing. Tudo junto? Separado. Outgoing. Ready for what? It's more collocation. Collocation. Outgoing pode ser easygoing também. Tipo, I'm an easygoing person, I'm an outgoing person. Outgoing and easygoing. Why did you put 5, Emma? Um pouquinho mais tarde. Yes, it's far. Ah, ok. Tô ali, tô aqui, mas ali só gravando, depois acho que eu vou passar pro YouTube. I don't like slides this all the time. Tá bom? But I have to improve. Agora pensem assim, o que que você não tem, né? What I don't have. O que que eu tenho que fazer para vir para esse quadrante? What I have. Eu não tenho isso e para eu falar inglês eu preciso ter. Para eu perder o medo eu preciso ter. Então o que que eu tenho que fazer para este aqui vir para esse quadrante? Certo? Certo, Má? Você... Escreve nascer de novo. To born again. Você pode resetar e reconstruir tudo de novo. Só que com 29 anos ainda. Que bom. Que é a melhor coisa. O que eu não tenho, que eu posso ter. E do que eu tenho que melhorar, pensem, se tem algo que eu tenho que melhorar, que eu posso eliminar, que não tá legal mesmo, tem que melhorar, mas eu vou eliminar. Ou o que eu tenho que fazer desse melhorar para vir pra cá do que eu tenho. E também do que eu tenho, tem algo que eu tenho que não tá me ajudando? Ver se tem algo que você tem, mas você tem que eliminar. Eu não tenho nada, não tenho nada a pensar. Do que você tem? O que você tem, tenta pensar nas experiências que você já teve de aprendizado, não só em relação ao inglês. Escola, curso, qualquer coisa que você tem relacionada à aprendizagem. O que você tem de positivo? O que foi legal, o que deu Uma certo. situação que você estava, por exemplo, E que deu certo. e de repente você falou, putz, eu me dei bem por causa disso. Uma característica sua, normalmente o que seus amigos falam que você é, que sua mãe fala, as pessoas externas falam. Eu Nossa. só tenho medo. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar? Ela é uma pessoa que se comunica bem, fala bem em vídeo, porque Ai. ela gravou os vídeos da escola, foi ela que O gravou. feedback do professor. Mas o que tem isso? O que eu vou usar para quando o medo vir, ser bater de frente? O que eu tenho? Depressiva, que ela acha que tudo dá errado, que é culpa dela. Você tem também. Isso é verdade. Mentira, eu não tenho depressão, faço legal. Ela tinha uma nota vermelha, ela fala, ai meu Deus. Aceitaram uma elogio também. E foi legal. Que ele falou do- De repente que você não tem, imagina. Vai escrever. Não, eu não tenho imaginação, eu tenho capacidade para escrever.
Não é? Começou- Se eu te perguntar o que você tem, você vai falar, tenho uma casa, tenho carro, tenho. A gente pensa em coisas, né? Que a gente, uma calça, blusa, enfim. Agora quando vai tirar tudo isso e pensar dentro da gente, abrir um pouquinho mesmo. Fala um pouco de você, Lu. O que você não tem? O que você Em tem, na relação ao verdade? inglês, Porque, por exemplo, a Lu é minha prima. E eu lembro dela nas festas da família, era muito quietinha, né? a Fabiana também é minha prima, então estamos solteiros. Aliás, Você quietinho. um monte de primo. A irmã dela que corria pra tudo que era lado. Então, Hoje elas falam muito bagunçava mais na bem. minha família. Por parte de pai, por parte de mãe. Mas assim, em relação ao inglês, né, que eu compartilhei um pouco aí da minha experiência com o inglês. O que eu sempre tive que me ajudou foi a determinação. Então, por mais que eu estivesse odiando a escola, o método, não faltava. Eu ia. Comecei a fazer inglês, tinha 11 anos de idade, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, eu fazia. Eu ia. Então, essa parte da persistência é uma característica forte. Tudo que eu comecei, eu sempre terminei e que me ajudou a aprender inglês. Né? Então, foi uma fortaleza para mim, esse ponto positivo. O que eu tinha também de positivo, eu falava sozinha, assim, no inglês. Eu sempre fingia que eu estava dando aula. Então, eu fui criando o meu próprio método. Então, essa parte da imaginação, eu tenho muita criatividade, me ajudou. O que eu não tinha? Eu não tinha muita... Essa parte que ele falou, assim, de falar em público, na casa do inglês. Então, eu tinha muito medo, porque eu tinha muito medo. Então, eu não tinha essa coragem de sair falando, eu tinha muito perfeccionismo. E aí, o que eu precisei eliminar ao longo da minha trajetória do inglês? Principalmente essa parte de tenho que falar só quando eu souber tudo. Que é a maior crença que eu acho que a maioria das pessoas tem, né? Só quando eu souber tudo eu vou começar a falar. Eu tinha muito isso, demorei muito tempo para falar. Sabia ler, sabia escrever e aí não falava. Falava em português, que nem não falar em inglês, não. Então, mais ou menos nesse sentido, eu tive que ir aos poucos eliminando esse medo, me expondo a situações, né, que era algo que eu tive que melhorar, para que isso virasse uma coisa positiva, para que isso virasse uma característica. E aí foi dia a dia. Foi crescendo, foi situações, foi falando com um, foi falando com o outro, e aos poucos foi indo. Principalmente vendo o ganho que eu tinha com aquilo. Que eu ia falar e não acontecia nada. Ninguém ia de mim. Aquilo tudo estava dentro da minha cabeça. E aos poucos eu fui trabalhando isso. Dê liberdade para sua mente. Pensamentos limitantes servem apenas para impedir o seu crescimento. Então, muitas vezes, que eu comentei, eu tinha esse medo e ele estava dentro de mim. E aí, quando eu fui vendo ganhos em falar, ganhos em se expor, aí eu comecei a ir eliminando ele. Mas conforme você for dando essa liberdade para falar, para se sentir mais seguro, e aí por isso você tem que usar o que você tem. Eu falei, sua mente, ela gera esse medo porque ela acha que o que você tem é menor do que o desafio. Então, conforme você vai mostrando para você mesmo, eu tenho, eu sei, eu consigo, e fazendo essas afirmações, ao pouco você vai virando esse jogo. E aí, alguns medos em relação ao inglês, que as pessoas têm muito, né? E eu tinha também. Medo de errar, que nem eu comentei que era o que eu mais tinha. Medo do que os outros vão pensar. E aí vem um ponto muito grande, principalmente no inglês. Ninguém vai falar nada, a não ser professor e um ambiente educacional. Quando você viaja, quem já viajou, as pessoas não vão corrigir. Ninguém vai te corrigir. É muito mais a nossa percepção de se expor do que o outro está pensando. E muitas pessoas têm mais medo de falar com o brasileiro do que com quem está lá fora. Acontece muito. Muito porque ele também sabe que eu também falo a língua dele e às vezes lá fora acaba se soltando um pouco. Então, essa coisa de medo do que o outro vai pensar, fica tranquilo que às vezes o outro não vai pensar nada. E também se estiver pensando, aí que você tem que ativar o que você tem. Quais são as suas capacidades, suas habilidades, né? Medo de passar vergonha. E algumas frases que são muito comuns a gente ouvir quem está aprendendo inglês e quem está nesse processo. Eu não consigo, inglês é difícil, eu não sou bom, eu não sirvo para falar inglês, eu tenho um bloqueio com o inglês. Então,
sempre quando a gente se depara com algum desafio, a primeira coisa que a gente pensa é eu não. O primeiro ímpeto assim que vem é eu não consigo, não vai dar certo, e a gente não consegue ver o outro lado. Muito porque às vezes a gente está preso às vezes só naquele problema e não consegue ver a solução, não consegue ver o copo mais cheio. Isso em tudo, e com o inglês ainda mais. Quanto mais a gente ficar vendo o que falta pra gente aprender, menos a gente vai comemorar aquilo que a gente já aprendeu. Então, a criança, desde pequena, né, diferente do adulto, a criança, tudo que ela aprende, ela já vai falando. Vocês têm criança pequena, assim, na família, conhece? Não? As crianças já devem ter convido criança. A criança sai falando, né? Certo, errado, português, né? Vai falando e todo mundo acha bonitinho, todo mundo incentiva a criança falando. E poucas vezes a gente faz isso, esse acolhimento, quando a gente vai crescendo. A gente vai perdendo isso, de comemorar as pequenas vitórias. Então, deixa eu olhar o caminho que falta, o que eu aprendi hoje no inglês que eu já consigo usar. Às vezes a gente quer ter um vocabulário muito rebuscado e não olha ali os pequenos passos. Acho que essa é a parte mais importante, né, para você eliminar um pouco disso. Eu não consigo, inglês é difícil e tudo mais. Então, vocês vão escrever agora, pode ser atrás da folha, alguma dessas frases que vocês já falaram algum dia na vida. Ou se foi todas, pode copiar todas aqui também. Já falei alguma dessas frases algum dia. Dessas aí? Dessas ou alguma em relação ao inglês. Eu não consigo, é difícil, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Tem uma? Em relação ao inglês. Vou pôr você aqui e você me ouve melhor. Certo? Você tá mais pertinho. Em relação ao inglês. Eu não consigo, eu não sou capaz. Tudo que você já falou algum dia. Pode ser lá atrás, pode ser agora. Ai, é difícil. Nossa, que exercício difícil. Tudo que você já falou algum dia. Melhorou? Você vai colocar algumas frases que você já falou em relação ao inglês alguma vez na vida. Eu não vou conseguir, é difícil. Tudo que você... Tô acreditando. Isso eu não pensei. Isso. Não precisa ser em relação ao inglês, pode ser em relação a um processo de aprendizado que você teve, no Senai, alguma coisa. Que acaba sendo mesmo, né? O processo para você aprender o idioma, o processo de aprendizado em si, se assemelha muito a outras áreas da sua vida. A questão da aprendizado. Então, tudo que você já pensou, tipo, eu não consigo, eu não quero, é difícil, é chato. Às vezes tem gente que já cria uma antipatia com o inglês, mesmo sem nunca ter estudado, né? Inglês é chato, às vezes a pessoa nunca estudou. E uma coisa que é legal, às vezes, aqui, a gente viu diversos casos que as pessoas aqui, elas vêm com esses medos, aí quebram no inglês, depois conseguem quebrar outros medos fora do inglês também, que é outras matérias, né? Aplicar na faculdade, enfim. Sim. Acontece muito esse espelhamento, né? Porque às vezes você desbloqueia alguma área da sua vida e você vai desbloqueando as outras. Você já sabe o caminho para desbloquear. Era ali O comportamento que tava travacando e você vai indo, né? Em relação ao inglês, tem muito essa parte da exposição, né? Quando você fala de idiomas, português, seja de qual for, você tem que falar, você tem que se expor. Então, é você quebrar um pouco essas barreiras também ao longo para você conseguir desbloquear e deixar lá em inglês, né? E a sua característica, por isso aqui no quadrante, o que eu tenho. Às vezes a pessoa ela é tímida no português, no inglês, no que for. Então ela vai trabalhando isso, se expondo mais, aos poucos, para depois trazer isso para o inglês. Então agora, já escreveram? Escreveu a frase, Má? Sim? Vocês vão olhar para essa frase e pensar o que vocês ganham pensando assim. Só pensa um pouquinho. O que vocês perdem pensando assim? O que eu ganho quando eu penso assim? O que eu perco quando eu perco assim? Se quiser escrever, só para anotar. Qual que é o meu ganho? Um ganho que eu tenho pensando assim, uma perda que eu tenho.
E aí agora vocês vão reescrever essa frase de uma outra maneira. Qual frase? Essas frases que vocês colocaram, eu não quero, eu não consigo, eu não gosto, eu acho difícil, eu não sou bom, o que você colocou? Você vai escrever ela de uma outra maneira. Como que você conseguiria pensar a mesma frase, mas de uma maneira diferente? Tá vendo aí do copo metade para vazio? Como que você consegue pensar ela de uma outra maneira? O que você tem que mudar na frase para ela ficar com uma outra intenção? Essa frase. Essas a frases crença. primeiras das crenças. Você vai escrever ela, mas de uma outra maneira. Certo, Mar? I need to rewrite the stars. Deixa eu a mesma frase, só que reescrita de uma outra maneira. Uma maneira um pouco mais positiva ou diferente. Positiva seria, tipo, o mesmo sentido negativo. Eu não consigo e tal, você vai escrever ela de uma maneira mais positiva, de uma maneira que você acredite naquilo. Escreveram? De uma outra maneira? Sim. Foi fácil? Como é que foi pra você? E aí agora você vai pensar o que você ganha pensando assim e o que você perde pensando assim. Dessa outra maneira, essa outra frase. Já esquece a frase anterior, essa frase. Quais são os ganhos que você tem e quais são as perdas que você tem pensando assim. Agora, o que você ganha e o que você perde pensando assim, né? Ah, escrevi só que eu ganho. Escrevi depois que eu ganho. Just lose. O quê? A ideia é essa, é você ir galgando a escada, galgando os andares até você ir do não farei para os 5 seguirei. E por que isso acontece? Né? O pensar, o sentir, o querer, o agir. Muitas vezes a gente pensa em alguma coisa, em alguma situação, ou naquele desafio, naquele problema, gera um sentimento na gente e é aí que vai provocar a ação. Então, conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente consegue controlar os nossos pensamentos, que vão controlar os nossos sentimentos e partir para a nossa ação, em relação ao falar inglês. E aí, quando você pensa nos ganhos, e mais ganhos do que perdas, você vai conseguir ter uma ação mais positiva em relação àquilo. Então, nosso cérebro é uma criança. Ele trabalha com perdas e ganhos aqui nem criança. Você tem que falar para ele por que você vai fazer aquilo. Pensando desse jeito, o que eu estou ganhando, como é que eu estou sentindo, o que eu vou fazer com aquilo. Se você não for negociando com ele, ele vai ganhar de você fácil. E ganha, muitas vezes. Então você tem que mostrar, no caso do inglês, por isso que aqui a gente trabalha com os mantras, que é para quando você chegar, você já olhar o mantra e já pensar naquela frase, que é o que eu vou ganhar. Como que eu vou me sentir depois que eu estiver falando inglês. E você tem que reafirmar esse mantra para você sempre. Que aí é como se fosse armadura. Então toda vez que o sentimento vir, e eu falei, não tem como você eliminar o medo, tem como você dominá-lo, como você controlar. Então toda vez que o sentimento vir ou que você for exposto a uma situação onde você tiver que falar inglês, você vai relembrar o seu mantra, você vai lembrar o porquê que você quer aquilo.
E se aquilo não for muito importante para você, não mexer assim ó, lá dentro, tudo vai te dominar. Tanto na parte do processo do estudo, quanto na parte do sentimento do medo. Então, se você não tiver muito claro os seus objetivos, não tiver muita clareza do porquê que você está fazendo aquilo, porquê que falar inglês é importante, né, que nem, vou até pegar o exemplo da Karina. O que falar inglês vai te ajudar na profissão, mas além daquilo, né? Depois do workshop, depois do desafio que você tiver, o que eu vou ganhar com aquilo? Aquilo tem que estar ali muito claro para você. Se aquilo não tiver, se não visualizar, aos poucos, a desmotivação vai vindo, os pensamentos, e aí que você vai transformar em sentimentos e em ações. Então, sempre esteja bem alinhado em relação a isso. E algumas dicas em relação ao inglês que vocês podem fazer. Procurar se desvincular um pouco dessa ideia do julgamento. Né? Então, a gente fica muito preso realmente ao que os outros vão pensar, a imagem que os outros vão ter em relação ao inglês. Ou, existe muito no inglês essa curva de aprendizado, né? Quando você começa a aprender inglês, tudo que você aprende é novo. Então, a curva é assim, super ascendente. Você tá ali ainda naquele gás, eu tô querendo, tudo é novo, tô uma criança aprendendo. Mas você tem o medo, que tá te dominando, e aí você vai controlando. Depois você começa a cair numa zona mais linear, que você já tá um pouquinho na sua zona de conforto. Só que você quer ser melhor ainda. Quer um desafio maior, quer polir mais o seu inglês, quer fazer uma prova de proficiência, né? E aí você vem achando que ainda não tô bom, o que as pessoas vão pensar, o que eles vão achar, será que vão achar que eu tô falando de errado? Então, se desvincular um pouco desse julgamento, do que os outros vão pensar, ajuda. Uma dica para você fazer isso é tentar se ver numa terceira pessoa, se analisar numa outra perspectiva e olhar para você e ver o que aquela atitude que eu estou tendo está me ajudando ou não em relação ao meu objetivo. Se vê mesmo como se fosse uma historinha, como se fosse um desenho. Não se esquecer que erros fazem parte do processo de aprendizado. Então, aqui no Brasil... canetinha. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte em relação ao erro, né? Não é bom errar. Desde que a gente é pequeno, a caneta da professora já é vermelha, né? Já tem aquele X gigante. Então a gente é condicionado a sempre acertar, a sempre tirar... É vermelha a sua caneta? A sempre tirar a nota boa, né? A ter aquela recompensa. Infelizmente a gente não vê o erro como parte do processo, né? Só que assim, quanto mais vocês errarem e rápido, melhor. Então errem muito. Nossa, quanto mais vocês conseguirem errar, porque é o que vai fazer com que vocês aprendam. O ponto não é só o errar, é o que eu vou fazer em relação àquele erro. Como que eu vou ver aquele erro e eu posso aprender com ele para da próxima vez não cometer. Mas se acolher também, entender que aquilo faz parte. Outra dica em relação ao medo é você conversar sozinho em voz alta. Me ajudou muito. Eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Mas faça isso num lugar reservado, né? Pra ninguém. Porque você se ouvir, você começa a desvincular essa parte do julgamento. Você vai começar a se acolher mais, né? Vai começar a se entender melhor também. O que eu tô errando, gravar a sua voz e você ouvir, pra você realmente ter essa ideia da terceira pessoa. Como que eu tô em relação ao meu processo de aprendizado. Porque não adianta o professor falar que tá muito bem, que tá ótimo, se você não sentir. Aconteceu muito isso comigo. Eu fiz 8 anos de inglês. Aí, no final, quando eu já tava ali, entre aspas, terminando, né? Que você nunca termina nada. O processo é eterno de aprendizado. Eu lembro a professora falando, você já tá muito bem, você já fala, mas eu falava, não, mas eu quero mais, mas ainda não tô tão bem. E ótimo que eu tenho essa coisa de querer continuar, e tenho que querer continuar sempre, mas também acolher e entender o quanto eu já evoluí também, né? E conversar sozinha me ajudou, porque eu fui percebendo que eu estava conseguindo desenvolver. Era muito mais minha crença do que o externo. Ficar atento à sua respiração. Então isso é fatal. Quando a gente está sentindo medo, a respiração é muito rápida, acelerada, já na hora, respira. E aí você já vai conseguir levar oxigênio para o seu cérebro, trazer você para o momento presente e entender o porquê que você está sentindo aquele sentimento. Que eu falei, é um sentimento, você tem que olhar para ele e entender por que eu estou sentindo aquilo. E aí sim tomar uma ação em relação àquilo. O que acontece é que quando a gente está numa situação onde a gente tem medo, a gente parece que acelera aquele medo.
A gente fica com mais medo ainda, começa a entrar em mais desespero e a gente esquece de fazer uma coisa que é simples, que é respirar. E respirar com consciência. Né? Então, trabalhar toda a respiração desde aqui do pulmão, diafragmática, ajuda bastante. Diminuir a autocrítica. Então, uma outra forma de você diminuir essa autocrítica é você fazer comparações com você mesmo. Então, pegar às vezes um texto ou um conteúdo que você está aprendendo inglês hoje e o mesmo conteúdo daqui a um mês. Mesmo texto. Você pega e refaz ele, você vê as suas lições passadas, ajuda. Que aí você vai ver o quanto você evoluiu. Porque o inglês, ele é muito subjetivo. Tem, assim, diferente da academia, você vai lá, você treina, você vai na balança, você sabe se você emagreceu ou engordou. Na hora você já tem o seu resultado. Você tem, o inglês não. É muito mais de você conseguir ter essa percepção. E você vai ter essa percepção, às vezes, quando você olha para o passado e vê a mesma coisa, o quanto eu consegui hoje. Às vezes, pegar e gravar a sua voz falando inglês. Daqui a um mês, gravar de novo, ver o quanto você aumentou em questão de vocabulário, ver o quanto você está mais confiante. Então, essas comparações ajudam. Evitar a negatividade, que é em relação às frases, em relação a isso. Como que eu posso ver de uma maneira mais positiva? Mas para isso, mostrar para o meu cérebro os ganhos, em vez das perdas. Definir objetivos. A maioria das pessoas não aprendem inglês porque elas não têm um objetivo claro por que elas querem aprender inglês. E ainda mais hoje em dia, que você tem o tradutor, que você tem tudo fácil, né? Quando eu comecei a aprender inglês, não tinha quase tanta coisa traduzida em inglês. Se você não tiver um sentimento, um valor atrás daquilo, tudo você vai para o caminho mais fácil. Né? Se eu não tiver um ganho muito forte do porquê que eu quero aprender inglês e o que aquilo vai gerar para mim, então defina esse objetivo, tenha ele sempre em mãos. E ensina o inglês no seu dia a dia. Isso vai fazendo com que você vá perdendo medo aos poucos. Né? Aproveitar a jornada. Então, estou cozinhando, como é que eu consigo falar inglês enquanto eu estou cozinhando? Eu fazia muito, era brincar comigo mesmo, assim, mas mentalmente. Estava no ônibus, eu ia vendo as placas na rua e ia tentando traduzir. Estava ouvindo música, eu ia tentando prestar atenção. Isso vai fazendo com que você vai perdendo medo. E aí, quando você fala do medo de falar, é se expondo a pequenos desafios. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, vou vir no fórum e vou falar um pouquinho. Amanhã eu vou vir e vou falar mais um pouquinho. Depois mais um pouquinho, vou falar e aí eu vou percebendo. Mas eu tenho que inserir aos poucos. Se você se privar disso, você nunca vai atingir. Né? E se quiser aumentar a sua margem de sucesso, duplique a sua margem de falha. Então, quanto mais vocês conseguirem inserir o inglês na rotina de vocês vão perdendo esse medo aos poucos. Porque você vai vendo ele como um amigo, como um aliado. Acho que esse é o maior ponto. É você ver o idioma como um aliado, não como alguém que está ali para te prejudicar. E isso você faz tendo um objetivo alinhado, sabendo por que você está fazendo aquilo e trabalhando dia após dia em relação ao inglês. Qual que é a frase? Se quiser aumentar a sua margem de sucesso, duplique a sua margem de falha. Quanto mais você falhar, mais você vai ter sucesso. Uma coisa que o pessoal usa em vendas, né? É quantos nãos você tem que ter para conseguir um sim. Aí você acha a sua métrica de sucesso. E aí, então você tem que ir em busca do não. Uma hora chega o sim. Sim. Você tem que ir falhando para você poder aprender. E o medo é sentimento. Eu acho que essa é a principal coisa do você aprender. Ele é um sentimento, você vai sentir. Ponto. O ponto é o que você vai fazer com ele. Assim como raiva, tristeza, alegria, tudo você vai sentir. Você vai sentir medo de falar inglês. Ainda mais porque se for uma situação onde você tem uma responsabilidade com aquilo, onde você tem que se expor, onde aquilo tem um valor muito grande para você, uma viagem, alguma coisa assim, então você vai sentir aquele que é de certa forma boa, se você não deixar que ele te domine. O ponto é justamente isso, é você mostrar para ele quem está ganhando. E aí é tudo na sua mente. Você entra fazendo jogos com ele, mostrando quem está no comando. Né? Vocês lembram alguma situação que vocês sentiram medo no inglês? Primeira ligação que eu recebi. O rapaz me passou e falou pra mim, eu não vou conseguir, me ajuda. Eu não sei. E aí, o que você fez? Tive que falar, me virei. Aí eu cheguei e falei, e aí, o cara conseguiu entender, você entendeu? Ele falou, entendi. Eu falei, então tá bom. Enfrentou, né? E como você se sentiu? Fiquei feliz.
isso. Agora, hoje eu recebi uma outra, eu já consegui me comunicar melhor. Já tô me habituando. De primeiro momento deu aquele. Porque aí foi indo. Foi. E aí eu fiquei mais feliz porque a moça era uma mexicana, que ela também não falava inglês direito. Ela falou, eu nem falo inglês. Eu falei, ufa, não sou a única nesse mundo. Entender que todo mundo tá no processo de aprendizado. Legal. E aí você conseguiu se comunicar, passou uma mensagem. Passei a mensagem. Não sei se tinha eu, se não tinha, mas eu entendi o que eu quis dizer. Isso é o principal. A carga chegou. A carga chegou. Se a carga chegou, tá tudo certo. Você lembra uma situação que você teve muito medo de falar inglês? Na fronteira. As perguntas, né? Porque pra mim foi o pior mesmo. Não sei se foi também quando a gente foi de Paris para Londres, o cara no ônibus foi falando que era difícil, que eles são muito complicados, e aí eu acho que eu peguei, como era a primeira vez, eu peguei aquilo ali e eu fiquei um pouco tensa, confesso. Mas aí depois, aí nas outras viagens, aí eu vi que não era isso tudo que ele pintou, né? Era a rixa também de parisense com o inglês, né? Europeu com o inglês. Aí nas outras foi tranquilo, conversei tranquilo, treinei mais. Né? As 2 vezes que eu fui pra Londres eu fui parada na imigração. A primeira vez eu fiquei muito medo. E aí eu lembro disso, dessa parte da expressão, do meu coração tá acelerado. Eu achando que eu não ia conseguir. E aí eu respirava e tentava pensar em inglês, era uma mista de 2 coisas. Sim, que aí falta o vocabulário ali, mas aí na hora que pode cair. Mas eu só pensava o porquê que eu queria estar ali. Eu tinha comprado a passagem. Eu não ia ter possibilidade de não entrar naquele país. Então eu acho que essa determinação de bom, agora cheguei até aqui. Com certeza. Então, assim, imagina a sensação de você ser deportado, voltado, né? Então, o querer muito fez com que o medo fosse menor. Eu negociei. Não que eu não tivesse sentindo medo, eu estava sentindo muito. Mas eu queria tanto que aquilo já superou o medo. Né? Teve alguma situação que você teve que falar? Inglês não, mas eu estive na Argentina e no Chile e nos primeiros dias eu tentava acompanhar, tentava entender. Aí uma hora eu abri mão, assim, eu falei, vou falar português, eles que se virem, eu sou um turista aqui. Mas eu fechei uma viagem agora, né, pro final do ano, então eu vou passar 15 dias na Europa. Só que eu vou descer por Portugal, né, para tentar ser mais fácil a entrada na Europa. Mas eu pretendo ir até a França e Londres, né. Aí, os primeiros dias depois de ter fechado a viagem, você fica assim, puta, não vou conseguir. Mas assim, o fato de estar fazendo inglês, de entender as coisas, talvez não consiga falar ainda muito, mas de entender, vai dando aquela aliviada. Né? Isso foi uma coisa muito importante que você fez. Você fechou a viagem, agora já tem objetivo. Você tem que correr atrás. Mas eu comecei primeiro inglês, né? Você tem que ter um objetivo ali. Eu quero atingir aquilo. Aí o que eu vou fazer Você falou, eu já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para outros lugares, e nunca fui, porque eu sempre tinha a sensação de que eu ia chegar lá e não ia acontecer nada. Né? Que eu ia ficar parado lá no mundo. Né? E aí ter ido para a Argentina e para o Chile melhorou um pouco assim, a questão de eu não vou sobreviver. Né? Talvez meio um perrenguezinho, né? Mas eu vou sobreviver. E aí esse ano eu resolvi estampar essas coisas. Melhorou, Má? Sua conexão? Melhorou? Agora tá um pouquinho melhor. Esse é o primeiro passo. Pôs lá o objetivo, agora te vira legal. Vamos ver o que vai dar. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei em Londres, também tinha estudado 8 anos, né? Aqui tinha feito toda a via sacra, básico, intermediário, avançado, né? E aí só que assim, esse era o ponto. Eu tinha feito todo o caminho aqui, só que eu não tinha me exposto a situações de risco aqui. Eu fui deixar para me expor a situações de risco quando eu cheguei lá. E o que não faz sentido, porque assim, imagina que você vai para uma prova de 10 km, você vai deixar para na prova correr 10 km. Não, você tem que se preparar antes, né? Então
Então, você vindo se preparando, e aí é isso, os fóruns, a conversação, é você falar com você mesmo, pra que quando chegue lá, você já... Aquela vez que você fez de simular o avião, simular a alfândega, foi muito legal. Você tem que se E expor aqui. isso foi muito legal. Se você não se expor aqui, assim, eu tinha muito conteúdo. Quando eu fui pra fora pela primeira vez, eu sabia muito bem inglês, eu não fui sem saber. Só que eu não ia pra fora. Então eu ficava desesperada. Porque É ninguém, mais estranho. ninguém tinha me falado assim, então agora você usa essa ferramenta nessa vivência. Que geralmente você não pratica, né? Nos métodos você fica lá escutando, você pratica às vezes, um exercíciozinho ali básico, mas às vezes você não tem uma conversa com alguém, você não tem uma explicação da sua vida pra alguém, no caso da alfândega lá. Você tem que falar por que você tá indo, né? Assim, é uma coisa mais complexa. Uma coisa que o Giovanni falou bem importante, você conectar com a sua vida. Porque às vezes você aprende inglês, principalmente, né? Ou seja, você aprende a ferramenta, mas você aprende frases que não estão conectadas com a sua vida. Na hora que você tem que falar sobre você, você não sabe. Até assim, pra uma situação assim complicada, que foi muito engraçada, foi pedir comida. Pedir comida. Porque às vezes você sabe o que você quer, mas aí o cardápio tá ali na tua frente, nem todo o vocabulário que você vai saber, você não estudou tudo, eu não tinha estudado tudo aquilo. E aí, teve situação que eu pedi pensando uma coisa e veio outra, entendeu? Foi muito engraçado, a gente deu risada. Mas aprendizagem. Saber se virar depois da situação, acho que é importante, né? Sim. A situação vai vindo, como que eu vou contornar ela? Muito engraçado. Assim, pedir troco, eu não sabia, sabe? Umas coisas assim. Que no dia a dia é normal pra gente, né? E é o que você falou assim, de você tá cozinhando, vai pensando, o que talvez tá fazendo, vai pensando em inglês. É legal isso, porque realmente vai ter essa situação lá. Você conectar o português com o inglês, né? Porque o que eu faço na minha vida em português que eu posso fazer com o inglês? Porque não vai mudar. Não vai mudar. Mesmo. Exatamente. É como se tivesse a tecla SAP agora aqui. Isso. Eu achei muito legal. Você tem que fazer isso, né? Me ajudava muito também, além de eu estar cozinhando, eu pegar e pôr momentos do meu dia a dia onde eu pudesse inserir o inglês. Então, tô comendo vídeo onde eu pudesse assistir, ouvir, né? Post-it pela casa, nossa, fazia muito, eu voltei a fazer agora. Domingo eu rechei a casa de post-it de novo. Porque você... legal que até quem tá em casa aprende, né? E o ponto não é você começar alguma coisa, eu acho que o principal é você não parar. Porque pode começar o que for, mas tem que continuar sempre, né? A vida inteira. Se tá dando certo, se você vê filme em inglês e é legal, porque agora você já ontem eu você cai na zona de conforto. Em inglês, mas com a legenda em inglês, porque eu via com a legenda em português. Mas aí, e eu achava, entra um pouco assim, putz, é difícil ver em inglês. Mas se eu ler, porque aí eu falei, não, vou colocar a legenda, que aí eu posso não entender o que ele tá falando, mas eu também tô lendo ali, né? Sim. Então foi muito legal. Eu nunca tinha visto assim com a legenda em inglês. Meio preguiça, eu acho. Estimula, tipo um desafio, né? Um desafio é muito importante. Uma palavra que a gente não... Você pratica o listening, né? Você vai conseguir conectar a palavra com a aí eu consegui entender melhor, porque aí eu conectei realmente o áudio com a escrita. Aí eu entendi o que ele estava falando. Algumas palavras eu não sabia realmente o vocabulário, mas eu entendi o contexto, né? Então isso foi legal. Sim, legal. É isso mesmo. Às vezes a gente entende o contexto, mas não entende o que está escrito. Teve alguma situação, Mar, que você teve medo de falar inglês, que te gerou algum sentimento? Negativo? Negativo, que te deu muito medo. Acho que geralmente falta muita confiança quando mora na Race, como eu falei, mas por mais que saiba, falar com pessoas que não estão acostumadas, que eu sei que estão no mesmo nível de inglês, isso gera um pouco de insegurança. De cometer algum erro, alguma coisa assim. E aí, o que você faz quando isso acontece?
O Giovanni, pra quem não conhece, ele mora em Londres, tá aqui de visita. Ele vai embora na segunda, já mora lá 1 ano e meio. Posso ir junto? Para mala. Então, ele vai contar um pouquinho, deixei esses minutinhos aí final, pra ele contar um pouquinho da experiência dele em Londres. Eu queria muito que ele contasse em inglês, tá? Mas nem todo Esse mundo vai desafio, entender. a gente pode ir fazendo uma dinâmica, tem tempo ainda. Você vai falando inglês, eu vou traduzindo. Não, inglês. Você entende Mais ou menos. mais ou menos. E você Por cima. Por cima. Mas vamos tentar, gente. Eu vou tentando A gente explicar. vai, eu vou na tecla SAP. A gente vai falando, eu vou parando. O legal de